a PME na rota da sustentabilidade, temos várias iniciativas e uma delas é precisamente de vos ajudar a ter um relatório credível na área da sustentabilidade. Já não é tão difícil como era há uns tempos atrás. Porquê? E pode ser até 100% gratuito. Temos este projeto em conjunto com o IAPEN, em conjunto com a CIBS e os diversos bancos, em que há um conjunto de questionários que numa primeira fase eu não vos nego que se calhar é um bocadinho maçudo, mas é a primeira vez. Portanto, é como nós, quando fazemos a primeira vez o IRS, também é tudo muito complicado. Portanto, à primeira em que carregamos os dados, vão-nos surgir muitas dúvidas. O que é isto? Onde é que eu vou buscar aquele dado A, B ou C? O primeiro ano vai ser duro. Mas, a partir daí, é só atualizar. E o que é que isto permite? Permite que vocês tenham o vosso relatório de sustentabilidade automático e podem partilhar, e aqui uma nota, se quiserem, com o vosso banco ou com outros bancos, mesmo que não tenham relação. Mas isso é se quiserem. Caso, imaginem que não querem ficar só com o relatório para vocês, para mostrarem a quem entenderem. Bem, fazem o download do relatório e partilham com quem entenderem. Mas se quiserem automaticamente permitir aos bancos o acesso ao relatório, podem fazê-lo. Atenção que isto, apesar de ser facultativo, eu não nego que pode ter aqui uma grande vantagem. Porquê? Porque hoje em dia, na relação de financiamento com os bancos, além da vertente, digamos, da análise de crédito, em que o banco olha para as vossas contas, olha para a vossa credibilidade pessoal enquanto gestores, olha para a vossa perspectiva de negócio, os bancos hoje também olham para outra vertente, que é da sustentabilidade, mais uma vez. E, na ausência de informação, fazem como costumam fazer uma seguradora. Não sabe se o condutor A é bom condutor ou não. Então, até lhe pode fazer o seguro, mas cobra-lhe um prémio mais alto. E é exatamente isto que nós não queremos. Ou seja, na ausência de informação, na presença de desconhecimento, a outra parte financeira vai cobrar um preço mais alto, que pode ser escusado. Se vocês tiverem uma trajetória interessante, não vão pagar o preço mais alto, vão pagar um preço ajustado àquilo que é a vossa condição. E este relatório ajuda-vos a mostrar ao banco precisamente o ponto em questão. Por isso é que é importante. Temos também uma ferramenta é muito importante a literacia financeira. Aliás, o nosso país, infelizmente, tem sido, em índices internacionais, tem sido mal qualificado na vertente da literacia financeira. Portanto, há manifestamente um déficit de literacia financeira na nossa sociedade, de uma forma geral, não é só na vertente dos nossos empresários, mas do cidadão comum. Mas, pelo menos, obviamente, esta é uma preocupação muito grande do IAPMEI. Queremos que este déficit deixe de existir tão rápido quanto possível e, por isso, temos um conjunto de ferramentas, e eu direi algumas, e esta é uma das mais importantes, que é o mecanismo de alerta precoce. E todos vocês que estão aqui são gestores de empresas, recebem este relatório, que é um relatório automático. Não precisam de fazer rigorosamente nada. Porquê? Porque se vocês forem à vossa página pessoal da Autoridade Tributária, todos os anos é gerado um e-mail em que vos diz assim: o vosso relatório do mecanismo de alerta precoce está disponível. A única coisa que têm que fazer é clicar no link que eles indicam e, ao clicar, metem também a vossa senha da Autoridade Tributária e vai-vos gerar um dashboard em que vai dizer o quê? Vai dizer qual é a vossa posição em termos económicos ou financeiros, de acordo com o setor e com a vossa classe dimensional. E, portanto, isso vai ser um indicador de se estão bem ou não. E vai ser de uma forma muito simples, porque aquilo tem como diz ali aquele boneco, uma espécie de um velocímetro, as cores são diferentes, portanto, se estiver no vermelho, obviamente, intuitivamente, parece que a empresa pode não estar bem. Se estiver-se a aproximar ao mesmo no verde, estará bem. Portanto, isso é logo um indicador. Mas depois há um descritivo que vos ajuda a perceber porque é que estão naquela posição. Também há mais do que isso. Há algumas indicações em que vos vai dizer assim: bem, imagine, vocês estão com um déficit de capitais próprios, têm muita dívida na empresa. O indicador vai estar no vermelho, seguramente, e vai-vos dizer assim: mas atenção, há pistas
que vocês podem utilizar para melhorar a condição. E uma delas, eu falei, é o benefício fiscal. Ou seja, se vocês fizerem um investimento, que muitas vezes até já fizeram, vocês é que não se aperceberam, quando vocês fazem suprimentos à empresa, basta converter os suprimentos em capital, a empresa é vossa, e automaticamente reforçam capital e reforçam e têm acesso ao benefício fiscal. Portanto, esta ferramenta é muito interessante. Aliás, tão interessante é que teve um prémio europeu em primeiro lugar para Portugal. Nuno. Estou mesmo a acabar. Pronto, temos outras iniciativas, obviamente, na área da sustentabilidade. Muito importante, temos vídeos, tutoriais que vos ajudam nas várias matérias, benefícios fiscais, incentivos do Portugal 2030, sustentabilidade, etc. E tudo isto pode ser visto no nosso YouTube e também na nossa app do empreendedor, 100% gratuito, é só fazerem o download e têm acesso aos nossos conteúdos de vídeo, ferramentas, e podem também conhecer outros empresários, outros empreendedores que também estão ligados a esta app. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Gonçalves. Então, agora, Dr. Aquiles Marreiros, que é vocal executivo do PR Algarve de 2030, peço desculpa, nos irá falar sobre o Algarve 2030. Bom dia a todas e a todos. Muito bom dia, agradecer o convite à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador, agradecer também ao Jorge e cumprimentar os meus colegas de painel e, sobretudo, cumprimentar todos os corajosos que no sábado de manhã se juntam a nós para ouvir falar de apoios e oportunidades de financiamento para empresas. Porque eu não conheço o público, eu gostaria de perguntar, com mãos no ar, quantos empresários temos na sala? Grande maioria. Muito bem, pronto. É para tentar direcionar para vós, porque são vocês o nosso público hoje de manhã, para tentar direcionar para vocês aquilo que é a mensagem que tenho para trazer. Eu venho por parte do Algarve, minha apresentação é essa mesmo. Tá? Não está a ser partilhada. Agora, muito bem. O que eu vos trago é uma viagem muito breve sobre dois documentos. Um que se chama Estratégia de Desenvolvimento Regional para o período 2030 e depois o Programa Algarve 2030 que vem capitalizar e vem traduzir em apoio aquilo que é a concretização da estratégia. E neste caso destaquei, exprimi desta estratégia e deste programa operacional, do conjunto de financiamentos que temos, aqueles que se direcionam sobretudo para os empresários, para percebermos de que forma é que parte das mensagens que o Nuno nos passou, a nível nacional, do ponto de vista regional, nós conseguimos fazer-vos chegar. É a forma como vamos entregar as políticas e, neste caso, os incentivos aos empresários através de os avisos que o Nuno bem apresentou e que eu vou tentar agora aprofundar de forma um bocadinho mais ligeira. Para terem uma ideia, esta estratégia foi aprovada no ano 2020, tem o desígnio da sustentabilidade como meta, sempre para o âmbito da década, e nesta vertente, o que é que nós traduzimos? Eu consegui sintetizar num slide 200 páginas. E então o que é que nós temos aqui? Temos dois grandes focos, sustentabilidade e competitividade, e numa ótica complementar, ou seja, queremos que a competitividade seja mais sustentável e que a sustentabilidade que promovemos na região também seja mais competitiva. E isto centrado em três pilares, pessoas, empresas e território. Centrando nesta vertente, e todas elas estão interligadas, porque nas pessoas nós temos capital humano que vamos também contratar, e nas empresas temos todos os focos da promoção de inovação, desenvolvimento tecnológico, a procura da diversificação da base económica, e eu gosto mais de uma especialização inteligente nesta vertente, que é um tema que eu vou trazer aqui também, porque ele é absolutamente fundamental para que vocês possam aceder aos sistemas de incentivos. E este é um tema que é muito relevante e eu vou perder depois aqui algum tempo em 2 slides. Nesta vertente, as questões da digitalização, da descarbonização, da circularidade são absolutamente fundamentais e devem estar patentes naquilo que são os projetos a apoiar no âmbito do Portugal 2030, por via do Algarve 2030, que é a forma como ele vos pode ser entregue, que é o Programa Regional. É o Programa Regional que gera os fundos na região através da CCDR Algarve. Nesta vertente, eu trago-vos uma coisa que se chama EREI, Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Todas as regiões da Europa foram obrigadas a definir quais os setores de especialização que deveriam apostar ou nos quais queriam apostar nos períodos de programação em particular. O Algarve, no período passado, tinha 6, o período passado terminou agora em 23, tinha 6 domínios de especialização.
Para o período 2030, que começou em 21 e vai até 2029, o que é que nós fizemos? Revisitámos essa estratégia e redistribuímos as prioridades. E centrámos de que forma? 2 domínios consolidados, absolutamente centrais, o turismo é óbvio, não podemos negá-lo, nesta vertente, e o que é que pretendemos fazer? Pretendemos que este turismo tenha esta ótica de competitividade e sustentabilidade. Depois, por via daquilo que é a promoção do conhecimento e inovação na região, temos a dimensão da economia do mar. Depois, de forma complementar, definimos ou redefinimos 3 setores. Nós tínhamos no passado o setor agroalimentar, que agora está englobado dentro de um setor que se chama recursos endógenos terrestres. Temos depois também saúde, bem-estar e longevidade e as indústrias culturais e criativas que no passado estavam de forma combinada com as tecnologias de informação e comunicação. E o que é que fizemos? 2 setores absolutamente transversais a todos os restantes e nesta vertente muito alinhados com o que o Nuno nos trouxe. A questão da sustentabilidade ambiental, que tem aqui dentro circularidade, contributo para as alterações climáticas, eficiência energética, que era domínio no passado, per se, energia, e depois a digitalização e TIC. Porquê? Porque o processo de digitalização pode ser incorporado em todos os setores. No setor agrícola, se quisermos introduzir sistemas para melhorar a eficiência hídrica, eventualmente é por via digital que nós vamos conseguir complementar. E para perceberem como é que isto se traduz depois na prática, os vossos projetos, quando são construídos para acederem a fundos, vão ter que alinhar com estes setores. Se não alinharem com estes setores, dificilmente terão apoio. E como é que podem ter apoio? Nós clarificamos esta vertente, identificando um conjunto de ações transformativas para cada um destes domínios de especialização. Eu hoje só vos trago um, mas no nosso site estão presentes todos. Eu só vos trago, pela linkagem com o tema que nos temos aqui hoje, a laranja que nos reúne hoje aqui na bonita cidade de Silves, o que é que nós temos aqui? Temos as ações transformativas para as quais os projetos devem alinhar. E temos aqui um conjunto delas. Ao nível dos recursos endógenos terrestres, nós estamos a falar temas como agricultura de precisão e agricultura inteligente, mais uma vez com processos de digitalização incorporados neste processo, a inovação alimentar e gastronomia, e nós estamos a falar de forma transversal com a inovação de produtos a serem usados de formas diferenciadas, contribuir para que haja investigação, para que certos produtos que não têm essa valia possam passar a ser usados. Na ótica da circularidade, pegando na laranja e perceber que da laranja podemos fazer tudo com ela e no final sobrar 0, ou seja, esprememos a laranja, da casca conseguimos fazer se calhar um composto que nos dá um copo para poder beber o sumo, ou podemos passar para uma componente de energia e produzir biomassa. Ou seja, para terem uma ideia que temos aqui um conjunto de oportunidades de fazer e de valorar os produtos que estamos a trabalhar. A questão da agricultura vertical é a agricultura urbana, em contextos muito específicos e com novas formas de fazer agricultura. A transparência e a rastreabilidade da cadeia de abastecimento, aqui também muito associada a processos de blockchain e situações altamente inovadoras neste contexto. Biotecnologia, engenharia genética, gestão da água e irrigação, nesta vertente. Fontes alternativas de energia para suportar, as energias renováveis e a eficiência, a economia circular de forma absolutamente transversal e fundamental, e a questão da requalificação da paisagem e dos territórios. Para vos dizer que para cada um destes domínios temos então um conjunto de ações transformativas, nas quais os vossos projetos se devem rever. E será muito fácil, pode parecer complicado, mas será muito fácil tentarem encontrar linkagens desta vertente. Vocês pensam, minha empresa é uma empresa do setor agroalimentar e, eventualmente, o investimento que vão fazer pode não estar associado dentro dos recursos endógenos terrestres, mas pode estar dentro da dimensão da sustentabilidade ou dentro da dimensão da digitalização. E por isso é importante que olhem para não se prenderem à partida por um pressuposto ou um preconceito de que vocês, ou um preconceito que vocês estão dentro do setor. O investimento é que conta e a área do investimento que vão fazer. Depois temos, nesta matéria, e é relevante destacarmos, que no âmbito do Portugal 2030 e no âmbito do Algarve 2030, nós temos fronteiras muito claras, e eu presumo que alguns dos empresários aqui presentes sejam do setor agrícola, nós temos fronteiras muito claras entre aquilo que apoiamos e aquilo que não apoiamos. Porquê? Porque temos um programa nacional na área agrícola e do desenvolvimento rural que tem linhas de financiamento muito direcionadas para o setor agrícola. Ou seja, tudo o que tem a ver com a própria exploração agrícola e primeira transformação não é alvo de apoio por parte do Algarve 2030. Passam para nós, quando passam para uma segunda transformação ou para outro tipo de processos de inovação associados à vossa atividade. E aí, de forma transversal, sustentabilidade e digitalização, ela poderá ser passível de ser financiada por nós no Algarve 2030, mediante a submissão de candidaturas concorrenciais.
Nesta vertente, este é o programa regional, 780 milhões de euros, 780 milhões de euros, um salto tremendo face a 2020, em que tínhamos 318 milhões de euros. Grande foco no apoio às empresas. Para ter a ideia, nesta vertente e na sustentabilidade, 46% do programa estão associados a dimensões de sustentabilidade e as empresas são alvo de 33% desta dotação. 33% que se cifram em cerca de 257 milhões de fundo. O que é que isto quer dizer de fundo? Alavancam quase 600 milhões de investimento. Ou seja, só para as empresas. Só para as empresas. O que é relevante aqui? No programa 2020, este valor era de 150 milhões de euros. E o que vos digo é que, combinando aquilo que era o quadro antes de 2020, o CREN e o 2020, o Portugal 2030, neste momento, tem mais dotação, ou seja, para 6 anos que nós estamos agora, do que houve nos últimos 15 anos. Por isso, esta é uma oportunidade tremenda para alavancar a qualificação e a inovação produtiva das empresas e não sabemos se será repetível. Nós estamos no Algarve em transição, ou seja, no contexto da política de coesão em transição, as taxas de cofinanciamento, ou seja, aquilo que nós apoiamos, a intensidade do nosso apoio, está a diminuir face a outras regiões e a progressão e o desempenho favorável da região do ponto de vista económico leva-nos a perder o acesso a fundos da forma como tal conhecemos, ou como temos conhecido até agora, e isto é importante que saibamos aproveitar agora que é uma realidade, porque o futuro pós-2030 nós não sabemos qual será a dimensão do apoio e a intensidade do apoio. E por isso esta é uma conjugação e uma oportunidade única para poder beneficiar deste pacote e deste envelope financeiro que é efetivamente muito significativo, repito, para 6 anos, superior ao que teve disponível nos últimos 15. Nesta vertente, o que é que eu fiz? Mais uma vez, eu espremi o nosso programa de 400 páginas para 5 slides. E nesta vertente, para vos destacar, para vos ajudar e guiar na vossa leitura. Quando pegarem no programa regional, vocês, empresas, sobretudo as empresas, vão olhar logo com este filtro. Nós organizamos em objetivos de política, OPs, e depois dentro de cada OP por objetivos estratégicos, OEs. Onde é que as empresas se devem procurar e focar? Genericamente, nestas que eu sublinhei, a apresentação vai ficar disponível e isto vai ajudar-vos depois a fazer a leitura do documento. Genericamente, em que nós temos aqui apoios para reforçar as capacidades de investigação. Genericamente apoiamos ciência, mas temos aqui um conjunto de medidas que se prendem no apoio também às empresas, no trabalho em copromoção com as empresas. Eu, para dar um salto na minha empresa, eventualmente preciso de promover investigação ou promover conhecimento que me vai suportar a dar os meus passos. Depois, genericamente, o nosso OE 1.3, reforçar o crescimento e a competitividade, é muito em linha com a qualificação e a inovação produtiva que o Nuno nos trouxe. É aqui que se enquadram estas tipologias. E depois, a 1.4, é um chavão que se chama Descoberta Empreendedora. O que é? É eu sentar-me com cada um de vocês, convidamos a Academia, convidamos o IAPMEI, convidamos a Câmara Municipal e pensamos, temos um problema efetivo que está a afetar o desenvolvimento económico no nosso setor, no nosso concelho, ao nível da produção de laranja. O que é que temos? Temos que pensar medidas mais eficientes para a água. Vem alguém da Academia e diz-me, eu tenho soluções para testar, a empresa X diz, eu estou disponível para testar, vamos desenvolver em conjunto a solução para problemáticas concretas que estão no terreno. Isto é a descoberta empreendedora que nós estamos também a promover e a apoiar no Algarve. Aqui em cada um destes slides, se repararem no título, tem OP1, Eixo 1A, OE11, e isto está para cada um deles. Eu não vou perder aqui muito tempo, mas vocês têm elencados o tipo e as tipologias de apoio que nós damos. Ou seja, para poder ilustrar o que é que apoiamos. Genericamente, eu vou centrar-me no seguinte, que é o 1.3, que é onde tem enquadrado as questões da inovação produtiva e da qualificação. Vocês têm aqui investimento empresarial produtivo. Apoiamos a inovação, valorização de novos produtos em setores específicos, designadamente aqui no mar. Empresas de animação turística para complementar os produtos de sol e praia. Ou seja, temos aqui uma transversalidade de apoios para todos os setores. Nesta vertente, qualificação, digitalização e internacionalização, muito na ótica de poder internacionalizar as vossas empresas e os vossos produtos, ou seja, chegar a mercados externos. Apoiamos a participação em feiras, a prospecção internacional, trazer
entidades internacionais para virem conhecer os vossos produtos. Ou seja, temos uma panóplia de oferta de soluções e de tipologias que cabem e que podem servir os interesses das vossas empresas. E depois também no contexto, na criação de contexto, no apoio a infraestruturas para áreas de acolhimento empresarial, incubadoras, aí também para os municípios poderem participar, o aviso está aberto neste momento, espaços de coworking para poder potenciar aquilo que são as condições de contexto para o desenvolvimento e amadurecimento de projetos empresariais. Aqui é a questão da 1.4 que vos falei, da descoberta empreendedora com a melhoria de cadeias e de respostas para soluções específicas que atendam às problemáticas do território. Mas há uma grande novidade também nesta vertente. A partir do momento em que reforçamos os apoios e a ótica da sustentabilidade, os sistemas de incentivos acompanham esta dinâmica. E além daquilo que é o investimento produtivo e do investimento que eu posso fazer com o apoio dos sistemas de incentivos, nós temos duas novidades muito específicas no âmbito do 2030, que são sistemas de incentivos direcionados para a eficiência energética, e aqui temos a ótica da descarbonização das empresas como meta e a produção de fontes de energia alternativas, não maduras, sublinho, é mesmo para desenvolver tecnologias e novas soluções para poder alimentar as vossas empresas. Estamos a falar das não maduras, para tentar clarificar, as maduras são a eólica e a solar. Essas estão maduras. Se vocês vão apostar na biomassa, como falei na questão, imaginem, têm uma grande proporção de resíduos ao nível das cascas de laranja. Se apostarem na produção de energia a partir das cascas de laranja, só por si, um projeto agregado ao nível da escala do Algarve poderia dar aqui um impulso significativo, por exemplo, na produção de energia, na autonomia das fontes de energia, através de uma fonte limpa, que é a biomassa. Nesta vertente, temos depois também uma novidade ao nível de um sistema de incentivos para a transição para a economia circular. E nesta vertente, nós fomos mesmo a região do país, apesar desta dotação orçamental que temos, que nos parece muito elevada comparativamente com outras regiões do país, é muito pequena, nesta vertente fomos a que mais apostou nesta vertente. Queremos efetivamente trilhar e apoiar-vos a introduzir no vosso processo produtivo áreas que promovam, ou iniciativas que promovam a economia circular, designadamente num recurso. A negociação inicial com a Comissão Europeia centrava nos resíduos e nós conseguimos, dada a problemática do Algarve ao nível da escassez hídrica, incorporar processos que possam melhorar a circularidade da água nas empresas. E por isso, esta é uma aposta e o aviso também está, neste momento, aberto já no Algarve. Por fim, estas são as tipologias que estão dentro de cada uma destas medidas, quer na energia, quer nas fontes alternativas de energia, com os destaques para as fontes de energia renovável, quer para a economia circular, com o que se pretende fazer dentro de cada uma destas gavetas. Pensem nisto, estamos arrumados em gavetas, dentro de gavetas específicas há oportunidades distintas. Ou seja, a vossa empresa, para ter um projeto de desenvolvimento, pode ter que candidatar-se a diferentes avisos para complementar. Para vos dar uma ideia, tudo o que falei até agora foram apoios centrados ao nível do fundo FEDER, ou seja, investimento material, investimento produtivo. Mas o Programa Regional do Algarve também tem uma componente de Fundo Social Europeu, muito centrado nas óticas da qualificação e capacitação dos recursos humanos. E nesta vertente eu destaquei e sublinhei uma vertente específica que está muito direcionada como oportunidade para cada uma das empresas aqui presentes. E nesta vertente, o que é que nós temos? Temos apoios para promover as competências e qualificações de âmbito empresarial e nesta vertente, com situações de formação à ação, ou seja, em que aprendemos a fazer nesta vertente, quer de forma conjunta para um conjunto de empresas, quer de forma individualizada para cada uma das empresas. E nesta vertente temos formação para empresários, para gestores de empresas, em contexto empresarial, ações pilotos que podemos apoiar através do Programa Regional e depois uma medida que tem um sucesso muito significativo e que eu chamo a vossa particular atenção, que é o apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados. E no caso do Algarve não estamos a falar exclusivamente de doutorados, estamos a falar de mestrandos ou licenciados. E nesta vertente, imaginem o que é, no âmbito de uma empresa que tem, se calhar, a situação financeira minimamente estabilizada, mas poder contar com o apoio de um quadro técnico superior altamente qualificado, nesta vertente, com apoio específico por parte do programa durante 2 anos. Eu acho que é uma medida muito significativa, temos tido uma procura muito
muito boa nesta medida, e foi uma área clara de aposta porque reforçámos face ao que tínhamos no âmbito do 2020, tínhamos uma dotação muito pequenina e agora reforçámos, quase triplicámos esta oferta para promover então a contratação de licenciados, mestrandos, doutorados por parte das empresas. Por isso, olhem com atenção esta medida porque ela pode ser muito útil naquilo que é o acompanhamento e desenvolvimento da vossa atividade. Por fim, complementar a informação que o Nuno nos trouxe relativamente ao plano. É muito importante o plano de avisos por uma questão. Houve uma tentativa no 2020 de o fazer, correu muito mal, está a correr muito bem o plano de avisos, está a correr muito bem, porque é que garante que a cada quadrimestre ele é revisto e acrescenta um quadrimestre adicional. Ou seja, para cada um de nós que quer concorrer a fundos comunitários, neste caso aos fundos geridos a nível nacional no Portugal 2030 e a nível regional para cada um dos programas, nós temos a previsibilidade a um ano dos avisos que vão abrir. E a cada 4 meses é renovado essa previsibilidade. O que é que isto permite? Permite que vocês olhem para o plano agora e percebam, a qualificação vai voltar a abrir, fechou agora, mas vai voltar a abrir daqui a 6 meses. Por isso eu posso começar a trabalhar olhando aos termos do aviso que fechou agora, não temos que inventar rodas, ele quando abrir vai abrir genericamente com os mesmos termos, a dotação pode ser superior ou inferior, mas até a dotação indicativa está presente. E quando vocês consultam este plano de avisos, cada um dos avisos tem uma ficha que descreve minimamente o que vai abrir. E depois, se forem tipologias que já abriram no passado, vocês podem revisitar os avisos que foram abertos e percebem, isto são as elegibilidades, isto é a documentação que eu tenho que reunir e isto é o que eu tenho que preparar atempadamente para a submissão. Porquê? Porque depois temos prazos de candidatura e o prazo é o limite. No dia que abre o aviso, vocês podem submeter a candidatura. E por isso, se vocês tiverem esse trabalho antecipado, é facilitado. Porquê é que eu queria complementar e chamar a atenção? Está ali uma coisa que se chama linha dos fundos. O que é a linha dos fundos? A linha dos fundos deverá ser a vossa primeira porta de entrada. Quando vocês têm dúvidas, assim, eu sou empresário X, quero fazer um investimento da área tal. Eu preciso perceber a que aviso é que eu me devo dirigir. Ou seja, que tipo de despesas é que são elegíveis? É através da linha dos fundos, e nós temos um assistente virtual que se chama Ivo, e funciona bem, garantes, não sei se já recorreram, conhecem o Ivo? Não conhecem o Ivo? O Ivo funciona muito bem a nível nacional, resolve praticamente 80% das vossas dúvidas. Ou seja, aquilo que chega a cada um dos programas regionais para nós respondermos foi minimizado em 80%. Porquê? Porque, de forma central, há um apoio que é dado pela AMA, a nível nacional, para todo o ecossistema dos fundos, para todos os programas, que acaba por responder de forma muito veemente onde é que eu enquadro o meu projeto, isto é elegível, posso financiar, posso contratar, qual é a taxa, todas essas matérias são respondidas por esta via. E depois, de forma de proximidade, chegando também a nós, via linha dos fundos, para tentarmos clarificar cada uma destas matérias. O plano de avisos atualmente no Algarve, nós já abrimos mais de 110 avisos, temos previstos mais 48 avisos até final do ano e que vai fazer com que dos 780 milhões de euros de oportunidades que temos, que é assim que vemos, de oportunidades, cerca de 75% da dotação esteja a concurso até meados deste ano. Por isso, os avisos estão na rua, as oportunidades estão na rua e nós estamos absolutamente disponíveis para vos ajudar a concretizar os vossos projetos e serem bem-sucedidos para promovermos, lá está, a tal competitividade mais sustentável e a nossa sustentabilidade mais competitiva. Muito obrigado. Eu, no final da sessão, vou estar também a dar uma volta na feira. Se alguém tiver alguma dúvida, depois complementar também fora da sessão, estarei disponível para vos ajudar nessa vertente. Muito obrigado. Muito obrigado, Aquiles Marreiros. Já agora está a circular na sala uma folha onde vocês poderão deixar o vosso nome, o contacto, e aqueles que quiserem, nós poderemos depois facultar, através da CPPME ou através do município também, as apresentações que estão aqui a ser feitas. Pronto. O orador seguinte vai ser a Cláudia Bento, que é administradora executiva da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo das Terras do Arado, que nos irá falar sobre os instrumentos financeiros, ou seja, como é que nós podemos ir à banca e pedir os tais créditos que as empresas sempre estão com a corda na garganta e que vão ter com a banca a pedir o seu apoio. Já agora, enquanto eu dava-vos nota de que quem quiser poderá passar pelo stand da CPPME, terá lá no nosso stand, está o documento que nós entregamos ao Governo no início desta legislatura e aos partidos políticos na Assembleia da República,
que são as propostas, as 40 medidas que nós temos para a legislatura e onde cada um de vocês poderá conhecer as propostas que nós temos para a legislatura, as medidas de âmbito fiscal, de âmbito das políticas que temos para as micro, pequenas e médias empresas e que é importante que conheçam aquilo que nós temos defendido e que foi com base nesse documento também que apresentámos 10 medidas para o Orçamento de Estado de 2025. Pronto, está Cláudia Bento, faz favor. Ora, então, bom dia a todos. Nós, enquanto grupo financeiro local, estamos aqui hoje também para dar aqui uma síntese daquilo que nós podemos proporcionar a cada uma das vossas empresas e a cada um dos vossos projetos. Portanto, trazemos aqui uma visão geral do grupo, para quem ainda não nos conhece. Depois, de que formas é que podemos apoiar o tecido económico empresarial da nossa região e também falar um bocadinho do Estatuto Inovador Acotec, que é um estatuto e uma parceria que o grupo tem, a nível nacional. Portanto, falando um bocadinho do crédito agrícola, nós fazemos parte de um grupo que é o Sistema Integrado de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. A nível nacional somos 67 instituições bancárias com uma administração própria e local e acreditamos que é nesta proximidade que constitui o nosso fator diferenciador, porque estamos, no fundo, misturados com os nossos clientes e é daí que nós podemos constituir, acreditamos nós, uma mais-valia. Em cômputo geral, os nossos inícios foram ligados à agricultura e, portanto, é daí que surge o crédito agrícola. Hoje em dia somos um banco transversal, mas com uma especialização muito grande no setor agrícola. Uma especialização que, no fundo, acreditamos ser uma mais-valia para os nossos clientes na medida em que conhecemos o negócio do nosso cliente de A a Z e conseguimos ajustar as nossas fontes de financiamento aos projetos em específico, no fundo fazer aqui um fato à medida que vai proporcionar a que o empresário consiga ter aqui também alguma dinâmica no seu projeto. Depois temos aquilo que todas as instituições normais têm, que são linhas de crédito específicas e que também falarei um bocadinho mais à frente delas, que são linhas standard e que estão disponíveis também junto da nossa entidade. Nós, no Crédito Agrícola Terras do Arado, temos a nossa sede em Silves, estamos presentes em 8 agências nos concelhos de Silves e Lagoa. Temos também um stand nosso aqui na Mostra da Laranja, precisamente para privilegiar e continuar a dar vida à citricultura e à região de Silves, que é uma das regiões por excelência da citricultura. Portanto, e só para falar um bocadinho de nós e daquilo que é a filosofia da nossa Caixa Terras do Arado. Acreditamos que o investimento tem que ser feito nos projetos locais, nas pessoas e no ambiente, e falando um bocadinho dos anteriores colegas de painel, já falaram muito na questão da sustentabilidade e da digitalização. Obviamente que nós temos soluções também para vos ajudar, enquanto empresas, a fazer esta transição, que é uma transição que acaba por vai ter que ser acolhida por todos nós e, no fundo, também financiada por todos os agentes do setor. Depois, falando um bocadinho daquilo que são as nossas soluções. Soluções financeiras para apoio de tesouraria, que passam muito também por antecipar pagamentos, portanto, antecipar pagamentos e mesmo recebimentos destes projetos que se falaram. Portanto, são projetos que têm normas, são projetos que têm a sua condicionalidade e nós, enquanto banco, podemos sempre ajudar os empresários a encontrar soluções que permitam antecipar estas ajudas à condicionalidade que, no fundo, terá que ser cumprida por todos os promotores, mas nós estaremos lá para apoiar. E também dizer que temos uma série de parcerias em curso que vão permitir também ter aqui uma base mais de consultoria. Nós temos parceria para os empresários poderem fazer também implementar o seu projeto e poderem fazer as suas candidaturas. Portanto, isso também é importante que se diga. Depois temos crédito FAST, que é um crédito, também já se falou na questão dos rácios, dos números que as empresas têm que ter e, portanto, nós temos um crédito disponível para as empresas com melhores indicadores financeiros
que é totalmente digital, é totalmente online e que pode ser utilizado através da app do cliente. Passando aqui para questões dos fundos comunitários. Portanto, temos soluções de apoio ao investimento e à internacionalização, que são muito soluções focadas no PRR e no Portugal 2030, que irão permitir antecipar os fundos que os promotores têm para receber, mas também, eventualmente, a parte da componente dos capitais alheios que não existem nos projetos. Depois, soluções para apoio à internacionalização, que passam desde apoio à exportação e também, no fundo, terem no exterior um banco correspondente que vos permita garantir que o processo de exportação é seguro. Isso também é um tema que a nós nos preocupa. Muitas vezes os clientes, quando exportam para países que não conhecem, exportam para clientes que não conhecem, e nós, nesse aspecto, também podemos dar aqui o apoio, que é fazer a correspondência entre o banco do nosso cliente cá e o banco do cliente do nosso cliente no exterior. Portanto, é este apoio que podemos prestar. Falando também de soluções com a garantia do Estado, que já se falou aqui, a questão dos PRRs e do Portugal 2030. Portanto, nós temos várias linhas de crédito que estão disponíveis por todas as entidades bancárias que as protocolaram, mas que têm muito aqui o pendor do investimento sustentável, da digitalização e depois do investimento para a transição da mobilidade urbana sustentável, investigação, inovação e digitalização. Portanto, é a linha InvestEU que, no fundo, tem aqui uma componente mais virada para o investimento sustentável, digitalização e transição energética. Do ponto de vista do setor agrícola, a linha que temos disponível é o agronegócios, que é uma linha que tem vários enquadramentos em termos de operações enquadráveis, 3.13, 3.23, portanto, isso são os projetos que cabem dentro desta linha e que têm características específicas e standard, e neste tipo de linhas nós não conseguimos criar nada de novo, portanto, é utilizar aquilo que já existe disponível e que está protocolado e que tem uma componente de garantia do Estado, que muitas vezes é a diferença entre a empresa que às vezes está a nascer e que não tem garantias para prestar, vai aqui buscar uma garantia das sociedades de garantia mútua que, no fundo, se colaterizam e que é a diferença, faz toda a diferença na questão da viabilização da parte da instituição financeira. Por último, trazemos aqui um bocadinho a linha de apoio à qualificação da oferta, porque podem haver aqui na sala empresas que têm a vertente agrícola, mas também a vertente turística, e esta linha não é uma linha com a Sociedade de Garantia Mútua do Estado, é uma linha com apoio de partilha do risco do Estado, na medida em que há uma componente do financiamento que pode ser transformada em subsídio não reembolsável. Portanto, são linhas específicas que têm a ver com o setor do turismo e que se destinam à qualificação da oferta. Também para partilha de informação. Aqui, em jeito de síntese, aquilo que nós trazemos é o conjunto de soluções que nós temos neste momento disponíveis, mas, acima de tudo, a mensagem que gostávamos de partilhar e que toda a gente retivesse é que apresentem-nos os vossos projetos. Nós preferimos, muitas vezes, conhecer o projeto do cliente para depois montar a estratégia de financiamento. Na própria agricultura existem ciclos produtivos diferentes. O ciclo produtivo dos citrinos é um, o ciclo produtivo do abacate é outro, o ciclo produtivo de um hortícola é outro, e aquilo que nós pretendemos e privilegiamos é os nossos profissionais sentarem-se com o nosso cliente, verificarem quais são as necessidades de financiamento por um lado, mas depois também montar aqui um fato à medida, no sentido de a empresa não ficar estrangulada no início da sua atividade e darmos aqui tempo para os empresários desenvolverem o seu projeto e desenvolverem o seu negócio. É, no fundo, esta a nossa forma de trabalhar. Portanto, considerem-nos sempre como consultores, considerem-nos como parceiros e, no fundo, aquilo que nós gostamos que os nossos clientes percebam é do seu negócio. Para a parte financeira, estamos cá nós para ajudar a montar, no fundo, o fato à medida. Porque, às vezes, nós queremos podemos fazer isso e, às vezes, a diferença entre um projeto dar certo é precisamente a fonte de financiamento e a forma de pagamento desse financiamento. Isso, para nós,
condição sine qua non para que esse projeto resulte. E, portanto, como temos experiência e costumamos andar misturados com os nossos clientes no terreno, para nós, muitas vezes, é fácil montar um fato à medida, é fácil fazer aqui um plano financeiro ajustado ao ciclo produtivo que o nosso cliente tem e até à própria maturidade das empresas. Se for uma empresa madura, terá um balanço que terá uma dimensão capaz de acomodar um nível de financiamento. Se for uma empresa que está a crescer agora, precisará de outro tipo de apoios. E, portanto, considerem-nos como parceiros e como consultores nessa medida. Por último, a parte seguradora, que também é importante. Muitas vezes as empresas todos os dias estão sujeitas a riscos e a parte da solução que permite cobrir esses riscos também é de extrema importância. Nós temos, no Crédito Agrícola Terras do Arado, 2 gestores de empresas que dão apoio às empresas nossas clientes e temos 2 gestores de seguros que também fazem esta componente de segurador e de análise de risco. É importante muitas vezes as empresas irem para o mercado com a certeza que terão de correr riscos, porque o negócio é mesmo assim, mas esses riscos cobertos trazem outra segurança e até, no fundo, aqui a previsão, os imprevistos ficam mais acautelados. Portanto, a parte seguradora também temos aqui esta componente. O Estatuto, e para terminar, o Estatuto Inovador Ecotec. O Crédito Agrícola tem esta parceria também com o Estatuto Inovador, com a Ecotec. As candidaturas vão abrir a partir de 20 de fevereiro. Portanto, isto é, no fundo, um selo de reputação que visa distinguir e reconhecer publicamente empresas que, pela sua qualidade de liderança, gestão e desempenho, que são fatores, constituem diferença no tecido económico do país e, portanto, é uma inovação que, no fundo, e um selo de qualidade que, no fundo, as nossas empresas também podem concorrer e deixar aqui a nota que as candidaturas abrem a partir do dia 20 de fevereiro. E pronto, da minha parte é isto que vos trazia. Nós temos aqui também na sala o nosso coordenador comercial, que é o Dr. Adriano Neto, que também está disponível para prestar informações. Situações mais pontuais, temos ali o nosso stand, não deixem de nos procurar, que nós teremos todo o gosto em dar-vos a informação que considerem oportuna, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Então, agora, para terminar esta parte do painel, Carlos Albano, vogal da Associação Vicentina para o Desenvolvimento do Sudoeste. Bom dia a todas e todos. Agradecer ao município de Silves pelo convite, à Confederação das Pequenas e Médias Empresas. Cumprimentar também os meus colegas de painel. São aqui dificuldades técnicas momentâneas. Bem, a Associação Vicentina é uma associação de desenvolvimento local que abrange o território do Barlavento, com atividade desenvolvida já há mais de 30 anos, foi fundada em 92. Estamos sediados em Bensafrim, no entanto, pelo estabelecimento de parcerias, nomeadamente com o município de Silves, mas com outros, temos uma presença mais próxima, passo aqui a expressão, tendo serviços de atendimento semanal, quinzenal, consoante as situações. No caso em Silves, semanalmente dinamizamos aqui um serviço de atendimento, de proximidade, para chegar mais próximo, passa a redundância, dos potenciais beneficiários das medidas que gerimos. Eu gostaria de ter mais informações, ou informações mais concretas sobre as medidas, porque ainda estamos, mas como estamos ainda numa fase de discussão da portaria que a vai regulamentar, digamos que ainda existe alguma indefinição. De qualquer modo, o chapéu está identificado, as medidas estão tipificadas e servirão de referência para o futuro. Apenas também ainda a título de enquadramento, a Associação Vicentina, como Associação de Desenvolvimento Local, tem 5 áreas de intervenção prioritária: inovação e desenvolvimento social, dinamização económica, cooperação e desenvolvimento, formação e emprego e a valorização do património natural e cultural.
Nesse âmbito, e com o chapéu do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, existe uma medida, uma tipologia de intervenção que está relacionada com as estratégias de desenvolvimento local. E nesse âmbito, a Vicentina, em conjunto com um conjunto alargado de parceiros, 51 entidades, constituiu-se como Grupo de Ação Local, Vicentina ADER 2030. Portanto, e estas 51 entidades são desde municípios, entidades ligadas à agricultura, à floresta, à pecuária, ao agroalimentar, turismo, educação, cultura, ambiente. Foi definida uma estratégia que tem, digamos, como visão uma ampla parceria organizada e articulada, territorial e setorialmente, para um território mais equilibrado, mais coeso e sustentável. Em torno deste conjunto de objetivos, os sistemas alimentares sustentáveis, a preparação e adaptação para as alterações climáticas, a proteção e valorização da natureza e da biodiversidade, a atração e desenvolvimento e captação de novos ativos e investimentos para o território, a qualidade de vida e a inclusão social e territorial, mobilização e capacitação da juventude, a dinamização da cultura e a valorização do património e, digamos, transversal a isto tudo, o reforço da parceria de desenvolvimento territorial. O território de intervenção compreende os concelhos do Barlavento, na totalidade dos concelhos de Algesur, Vila do Bispo e Monchique, e depois Ilagoa, que é uma inclusão recente, e depois parcialmente as freguesias rurais dos concelhos de Lagos, Portimão e Silves, sendo que Silves é um caso específico, dado que está presente em 2 grupos de ação local. No caso do Grupo de Ação Local Vicentina ADER 2030, as freguesias de Silves, Alcantarilha, Pera e Alguastunes connosco, São Bartolomeu de Mocinos e São Marcos da Serra têm também intervenção nestes domínios, mas estão agregadas a um outro grupo de ação local. Uma população de cerca de 84 mil habitantes e 1.542 km². Em termos concretos, quais são as medidas que serão geridas no futuro, para os próximos anos, no âmbito desta parceria? E quando falamos em geridas, são medidas que nos são atribuídas para serem dinamizadas, aplicadas nestes territórios, cujo acompanhamento, a análise, a decisão das candidaturas afeta esta mesma parceria. E são 5 as tipologias de intervenção que estão previstas: os pequenos investimentos na exploração agrícola, que é uma medida que visa a modernização e a capacitação das explorações agrícolas, com uma componente muito importante e muito relevante e que vai ser discriminada positivamente relativamente aos investimentos mais tradicionais, que tem a ver com a melhoria do desempenho ambiental nas explorações agrícolas, um pouco também a exemplo daquilo que já foi referido pelos palestrantes anteriores, portanto, a valorização desses aspectos e que os empresários e as empresas terão de ter atenção. Pequenos investimentos e também, a título de referência, portanto, tal como foi já dito, existe uma compartimentação entre as várias medidas. Aquelas que estarão sob aqui a égide dos grupos de ação local não estarão a ser financiadas nas outras medidas de âmbito nacional. Estamos a falar de uma medida que visa investimentos, que enquadra investimentos entre os 5.000 e os 50.000 euros, portanto, a confirmação destes valores ainda está dependente da publicação definitiva da portaria que a vai regulamentar. De qualquer maneira, este é o referencial que temos, com taxas de apoio que podem ir dos 50% aos 75%, sendo que estas taxas mais vantajosas dos 75% estarão relacionadas com o desempenho ambiental. Portanto, investimentos relacionados com a eficiência hídrica, nas explorações, eficiência energética, o aproveitamento também dos subprodutos e tudo isso. Portanto, investimentos com esse objetivo terão uma valorização em termos da taxa de apoio. Outra medida disponível serão os pequenos investimentos na bioeconomia e na economia circular. Apesar da designação, portanto, esta medida
tem uma abrangência muito orientada também para o setor agroalimentar, permitirá investimentos produtivos nesses setores, mas tem também uma discriminação positiva para investimentos que visem a melhoria do desempenho ambiental das empresas. Investimentos já de um alcance maior em termos de investimento, entre os 10 e os 250 mil euros de investimento, e as taxas de apoio entre os 50% e os 70%. Todos os apoios neste conjunto de tipologias reveste sob a forma de subsídio não reembolsável, portanto, subsídio a fundo perdido do investimento elegível que for apurado em análise. Em terceiro lugar, temos uma tipologia de investimentos na exploração agrícola que visem a diversificação, o comércio e serviços associados, portanto, atividades não agrícolas desenvolvidas na exploração agrícola. Estamos a falar de atividades relacionadas com o turismo, com a animação turística, com outras atividades de prestação de serviços que possam ser dinamizadas no espaço da exploração agrícola. O intervalo de investimento dos 10 mil aos 300 mil euros de investimento, taxas de apoio entre os 50% a 60%. A quarta medida tem a ver com a inovação na comercialização, cadeias curtas e mercados locais. Portanto, tal como o nome indica, pressupõe uma intervenção que vise o desenvolvimento de novas vertentes de comercialização, de aproximação entre a produção e o consumidor final, investimentos inferiores a 300 mil euros e taxas de apoio dos 50% aos 60%. Para todas estas medidas, naturalmente, estamos dependentes daquilo que será ainda publicado em termos de requisitos de elegibilidade, pelo que, para isso, depois mais tarde teremos e deveremos voltar a falar. Por último, a medida de conservação e valorização do património rural, natural, cultural e gastronómico é uma medida que está mais orientada para uma intervenção pública e de âmbito coletivo, não individual e empresarial. São investimentos inferiores a 300 mil euros e taxas de apoio de 65%. Para ilustrar um pouco, digamos, o âmbito dos investimentos de cada uma destas, pelo menos primeiras 4 que estão mais orientadas para os empresários e para as empresas, deixo-vos só apenas algumas imagens daquilo que foi o histórico de alguns projetos que foram apoiados no período de programação anterior. Portanto, ao nível da produção agrícola, estufas, plantações, culturas, investimentos relacionados com a atividade pecuária, o efetivo ovino, neste caso, tratores, equipamentos, alfaias e outros equipamentos agrícolas, comedouros para os animais, equipamentos de automatização relacionados com a eficiência energética também, sistemas de filtragem e outros. No âmbito do agroalimentar, tivemos uma intervenção muito interessante ao nível do setor dos vinhos e ao nível dos citrinos, nomeadamente linhas de calibração de citrinos, também unidades de transformação de carnes. E no âmbito da diversificação de atividades nas explorações agrícolas, naturalmente unidades de turismo no espaço rural, mas também animação turística e, inclusivamente, serviços ligados à distribuição. Na inovação, na comercialização, os circuitos curtos de comercialização, participação e presença em mercados locais, portanto, viaturas, armazéns, portanto, pontos de concentração da produção e também investimentos relacionados com a presença dos próprios produtores nos mercados locais. Nós estamos sediados em Messafrim, como disse, temos presença regular no Concelho de Silves, estamos disponíveis para qualquer tipo de contacto, quer agora no âmbito aqui das questões que sejam levantadas, mas posteriormente, por agendamento, questões concretas, portanto, também estamos ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Albano. Terminadas estas 4 apresentações, passaria
Agora, a quem quisesse colocar alguma questão aos nossos oradores, estamos à vossa disposição para as questões que quisessem colocar. Faz favor. Eu coloco uma questão. Dos empresários presentes, quantos já acederam ou tiveram apoios de fundos comunitários? Sim? Se calhar é importante que partilhassem, se calhar de forma muito breve, o que é que fizeram para que depois os vossos colegas percebam. Eu tive apoio desta maneira, epá, foi difícil, foi fácil. Acho que a partilha é importante. Acho que a partilha é importante. E só uma nota relativamente complementar antes de nos passar ao que disse há pouco. Os investimentos que apresentamos aqui, para não perceberem que é só para alguns, nós temos para diferentes níveis de intensidade de investimento. Temos para projetos de inovação produtiva, que pode ir a milhões de euros, mas temos sistemas de incentivos de base territorial, que pode ir até aos 200 mil euros. E por isso perceber que temos várias dimensões de apoio, várias intensidades de apoio e para vários estágios de maturidade das empresas. Quer para empresas que estão a nascer agora, ao nível da criação do empreendedorismo, quer para empresas já cimentadas e que têm necessidades distintas. Para perceber, ou seja, que há uma cobertura transversal, quer pela dimensão da empresa, pelo nível de intensidade do investimento e pelo estágio de desenvolvimento da empresa. E o mote agora, se o Jorge permitir, acho que era importante. Faz favor, claro. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Salomé Luz, represento o Grupo Acre Algarve. É um grupo que está sediado em São Bartolomeu de Messinos. Nós o que fazemos é tratamento de águas, desde a potabilização, e como estamos no Algarve, começaram-nos a pedir muito a questão do tratamento de águas para piscinas. Desenvolvemos as nossas marcas, os nossos produtos. Temos uma unidade fabril em Messinos, não é normal no Algarve, mas que é uma coisa que também gostava de deixar aqui uma palavrinha, porque assim falamos no turismo, no apoio ao turismo, mas temos também a apoiar todas as outras atividades que depois estão relacionadas com o turismo. E às vezes essa parte é esquecida e era uma questão que depois também deixava para colocar, porque quando falaram parecia que estávamos a apostar no turismo e na inovação e fiquei com a ideia que talvez as outras empresas pudessem ficar para trás. Estou contente de estar-me a dizer que não, e isso ajuda. Em termos de incentivos, não é fácil a candidatura. Normalmente utilizamos empresas especializadas nessa área. O que eu gostava de deixar, deixa-me só passar para aqui, porque eu não gosto de estar de costas para as pessoas. A ideia que eu gostava de transmitir é que, em primeiro lugar, quem está a fazer a candidatura é o empresário. Portanto, é bom ter um apoio de uma empresa externa, mas nós não nos podemos desligar da candidatura e de fazer o estudo de viabilidade económica ou financeiro, porque aconteceu-me a mim, e eu sou de economia, mas na altura estava a trabalhar no banco, era o meu marido que estava na empresa, contratamos uma empresa especializada e à última da hora, quando nos apresentaram o projeto, não houve tempo para analisar tudo e puseram-nos umas margens que não eram as margens que são as reais. E pronto, estamos a falar de pessoas que até têm experiência na área de economia, mas eu, como estava dedicada na altura ao banco, a empresa era só gerida pelo meu marido, não olhamos atentamente porque confiamos. Portanto, peço a toda a gente que faça uma candidatura, que esteja em cima do projeto, que faça a análise se estão a fazer as contas corretamente. Portanto, os custos, vocês sabem melhor que ninguém quais são os custos que têm. Quando pedem orçamentos, sejam vocês a fazê-lo, porque às vezes há estas empresas pedem orçamentos a amigos só para ficar com números muito bonitos e para terem um investimento muito grande. E, na realidade, podem fazer o mesmo investimento com menos dinheiro, e é isso que queremos para viabilizar a nossa empresa. E depois, em termos das perspectivas de crescimento e de margens, vocês, melhor que ninguém, sabem quais é que são. Portanto, é bom ter os técnicos para nos ajudar a montar o projeto, mas não se desligam. Depois, uma palavrinha para o IAPMEI. Eu sei que vocês têm muito trabalho, que às vezes não conseguem responder logo e fazer as análises atempadamente, mas isso é muito mau para o empresário, porque assim, eu tive um projeto que era um empréstimo que podia parte vir para taxa zero, que podia parte vir a ser a fundo perdido. Eu só recebi parte do incentivo,
já estava a pagar o empréstimo. E se não tivesse sido a Caixa Agrícola a apoiar-nos, podíamos ter morrido naquela altura. E isto tudo porque há poucas pessoas, eu sei, mas especialmente porque também há um grande desligar das empresas. Cheguei a falar com os gestores, eles dizem que não têm tempo para vir, e depois também acho que há aqui uma situação que parece que não gostam de vir porque têm medo de serem corrompidos. Nós não queremos corromper ninguém. É importante que venham. Eu tive uma auditoria, e essa auditoria foi importante, porque é uma auditoria que fazem ao próprio IAPMEI e a nós. Correu lindamente, porque nós, quando fazemos as coisas a sério para fazer bem feitos, para depois podermos crescer e não para ir buscar dinheiro só por ir buscar. E é isso que eu também digo a todos. Nunca façam candidaturas só porque vamos buscar dinheiro. Tem que ser um negócio que vocês considerem que é viável, que iriam fazer se não houvessem subsídios, e que o subsídio é uma mais-valia, porque se estão a fazer o investimento para ir buscar o subsídio, vão morrer. Pronto. E a questão que estava a dizer é assim, quando vieram fazer a vistoria no local, viram aquilo que eu andava a dizer à gestora há muito tempo, que eu tinha feito o investimento. Mas como a gestora não veio, não sabia o que é que eram aqueles termos técnicos que o consultor me tinha posto lá nas faturas e não me libertou essas verbas. E depois, desculpa lá, eu sou muito sincera, houve uma guerra interna entre quem fez a inspeção e os gestores, e ficou o meu processo parado durante não sei quanto tempo, porque andaram a discutir quem é que tinha razão, porque os gestores diziam que acompanhávamos há 2 anos, conheciam melhor o nosso projeto do que as pessoas que vieram ao local, e desculpem, não era verdade, quem veio ao local é que sabia. Este tipo de coisas que pode ter acontecido só comigo, penso que não, porque tenho falado com outros empresários, mas é importante vermos o que correu mal para melhorar. Eu, quando falo as coisas que correram mal, é para vermos o que é que podemos fazer para melhorar. Obrigada. Muito obrigado. Eu penso que este tipo de informação é importante. Já agora, dar-vos aqui a visão da CPPME. Nós temos sido muito críticos ao longo destes anos relativamente às questões dos apoios e à forma como eles têm corrido. E porquê é que temos sido críticos? Temos sido críticos porque não em relação aos apoios, porque achamos que esses apoios são fundamentais às empresas e achamos que os micro e pequenos empresários são 99,6% do tecido empresarial português. É preciso termos esta ideia, ou seja, são 1.200.000 empresas, são microempresas. 46 mil são pequenas empresas. É preciso termos a ideia destes números de que estamos a falar. E, na realidade, os apoios existem para ajudar estas empresas e não as grandes multinacionais, que depois são aquelas que vão beneficiar, na maioria dos casos, desses apoios. E porquê é que somos contra? Somos muito críticos. Somos muito críticos porque a burocracia que existe nestes apoios acabam por levar a que muitas empresas, se não tiverem as suas candidaturas bem preparadas, acabam por sofrer depois aquilo que aqui é relatado, e nós temos tido exemplos concretos de empresários que apresentaram candidaturas, que receberam dinheiro e que depois vieram a ter que devolver face a situações que não foram bem tratadas ao longo deste tempo todo. E, por isso, nós também temos, há pouco eu dizia-vos, para vocês passarem pelo stand da CPPME e levarem as 40 medidas, porque muitas delas estão relativamente a que nós exigimos a simplificação de todos estes processos. É importante que a simplificação exista, porque o microempresário está na empresa, ou seja, ele não tem condições, a Salomé tem conhecimento, mas a maioria dos empresários não tem conhecimento de como é que se faz o balanço, como é que se conhece todo um conjunto de documentação que é necessária e que normalmente quem é que faz a ajuda disso? É o técnico de contas, depois é a tal empresa que vai fazer a candidatura e depois dá aquilo que dá e a situação que nós conhecemos. Por isso, nós, própria Confederação, temos uma situação que o próprio vice-presidente do IAPMEI conhece, ou seja, nós tivemos uma candidatura e que foi numa troca de informação e de
de responsabilizações entre nós e o IAPMEI tínhamos uma determinada informação e que depois na avaliação final que é feita por parte da auditoria que nos é feita, é-nos retirada, não é um valor muito substancial, mas são 10.000 euros que na fase final concluíram e temos o aval do IAPMEI relativamente àquilo tudo que fizemos, mas que depois, na fase final, disseram que não, senhora, que nada daquilo que o IAPMEI tinha dito que sim, senhora, façam e podem levar por diante tudo isso, vieram a dizer, não, agora não é possível, devolvam, não vamos pagar os 10.000 euros. Este é um exemplo concreto, não conhece, mas destas situações temos depois empresas que estão anos, não é? Temos empresas, e no caso concreto, eu dou-vos o exemplo, empresas de moldes que contraíram empréstimos e que estão com a corda na garganta. Ainda há 2 dias falava com uma empresária dos moldes na zona de Leiria, que estão com a corda na garganta porque tiveram que se endividar e os dinheiros de pagamento das candidaturas que quiseram tardaram e neste momento não sabem o que é de fazer e estão em vias de poderem fechar as empresas. Pronto, isto são as tais situações que nós temos. Por isso é que nós dizem assim, então mas vocês são críticos e avançam. Por isso é que nós achamos que é importante e é fundamental avançarmos com este tipo de debates e digo-vos, estou muito satisfeito, porque numa manhã de sábado termos este auditório com este número de empresários aqui presente é fundamental, porque temos que ganhar consciência, temos que conhecer o que é que temos à nossa disposição, porque é fundamental conhecer que tipo de candidaturas, que tipo de avisos, e aqui há pouco o Marreiros dizia-nos, isto também se vai evoluindo, ou seja, o conhecermos que avisos é que existem já vai permitindo que nós possamos preparar as coisas de uma outra forma que normalmente acontecia, era que saíam avisos e quando os avisos saíam tínhamos 2, 3 dias para apresentar, mas havia quem soubesse e que os apresentasse. Também havia essa situação. Mas, de qualquer modo, hoje as coisas vão melhorando e também, isto água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? Mas estas são as tais situações que são necessárias ter e que é preciso nós prepararmos e daí que este tipo de debates, este tipo de informações é fundamental para nós desenvolvermos. Pronto, eu não queria avançar muito mais, não sei se há quem quer, o António Correia está ali, faz favor. Bom dia a todos. Eu sou um bocado fora da caixa, porque eu não sou daqui, não sou do Algarve, sou da zona do Barreiro, mas aquilo que eu vejo das situações dos fundos é que geralmente os pequenos e médios empresários geralmente estão sempre no final e quando estão no final nunca levam nada. É aquilo que a gente tem se apercebido. Geralmente as grandes empresas é verdade que levam essa situação dos grandes fundos e dos grandes montantes, mas depois recrutam as pequenas empresas para lhes fazer o trabalho. Esta é que é a realidade. Os fundos são mal distribuídos, são distribuídos de forma desproporcionada e têm demasiada papelada. Nós, pequenos empresários, médios empresários, não temos esse tipo de facilidade. Nós levantamos às 7 da manhã para chegar a casa às 8 da noite e trabalhamos lá todo o dia. Geralmente as grandes empresas não fazem isto, eles podem lá estar a essa hora, mas têm toda a gente para fazer o trabalho. E nós não temos. E os papéis são demasiado complicados. É tudo complicado. E como disse ali o Presidente da Confederação, que eu também sou membro da direção, o que ele disse é a realidade. É que nós fazemos o papelinho, fazemos tudo muito bonito, mas quando chega a hora da verdade, desculpem lá, já não há dinheiro para vocês. Era as coisas que eu queria. Eu penso que os papéis deviam ser mais simplificados e que devia haver um papel do IAPMEI mais ativo no terreno, junto das empresas. Eu deixei o meu mail, agradeço que depois também me digo alguma coisa sobre isso, porque eu, sendo do Barreto, estou interessado em... Eu tenho cerca de 200 trabalhadores a trabalhar para mim, não sou... isto não serve de nada, a situação é tal, se amanhã tiver um azar, eles são metidos no olho da rua e eu é que estou entalado na minha vida, porque confio no Estado e o Estado geralmente não me dá esse tipo de apoio. Era só. Muito obrigado. 3 segundos de resposta. No caso dos fundos comunitários e na região no Algarve, as grandes empresas não são elegíveis. Por isso, toda a dotação que temos disponível são para pequenas e médias empresas. Quando fala ali de 33% de 780 milhões de euros, 0 euros são para grandes empresas. Por isso, a dotação que está ali é disponível para as pequenas e médias empresas.
reforçar esta ideia que eu acho que é importante para que não fique a ideia. As grandes empresas são unicamente elegíveis numa tipologia, em que a procura atualmente é zero, e é no trabalho colaborativo e conjunto, na promoção, em copromoção com as pequenas e médias empresas. É a única tipologia em que as grandes empresas são beneficiárias no contexto dos fundos comunitários, nesta vertente aqui na região do Algarve. É importante isto. E deixem-me sublinhar que a mensagem que a Salomé transmitiu é ótima. Porquê? A questão de que o que é que está a dar, e vamos lá só porque está a dar, é fora. E a segunda nota que é muito importante, porque eu já estive num gabinete de empreendedorismo no município e ajudei muita gente a montar negócios, era muito na ótica, não há consultor nenhum que saiba melhor do que cada um de vocês o que é que vocês querem fazer. Ele pode depois ajudar a montar a coisa, mas o projeto, se não for o vosso, deixar de ser o vosso, tem tudo para correr mal. Ou seja, porque o projeto ninguém sabe melhor do que vocês. E eu não digo mais nada. Obrigado. Ora, muito bom dia mais uma vez, obrigado pelas questões. Vamos lá ver, indo direto ao assunto. É verdade que tem havido atrasos, portanto, não é do desconhecimento geral essa situação, mas também é verdade que muitos desses atrasos, também tenho aqui que defender a instituição que é o IAPMEI. Não dependem do IAPMEI. O IAPMEI, para, por exemplo, dar um parecer sobre um aviso, sobre uma candidatura, muitas vezes tem que ter pareceres de outras entidades. E eu vou-vos dar um exemplo muito recente. Por exemplo, o SI Inovação que eu vos falei no início, lançámos um aviso, o primeiro aviso foi no final do ano passado, cumprimos a 87% dentro do prazo de resposta. Portanto, 87% foi respondido, cumprido o nível de serviço que estava acordado com as CCDRs. Porquê é que não chegámos aos 100%? Precisamente porque há pareceres que têm que ser dados em algumas candidaturas que não foram entregues a tempo. É importante ter consciência que o IAPMEI é a face visível de muitas situações. Nós somos, digamos, a porta que é visível. Por exemplo, ainda ontem houve um jornal, o Jornal Económico, fez uma notícia de jornal com o IAPMEI na capa sobre um assunto que o IAPMEI nem sequer gera, que são os polos de inovação digital. Não está na nossa gestão. Mas a capa é referida ao IAPMEI. Portanto, quais são as mensagens importantes que é preciso reter? Não é verdade, como aqui foi dito, que os apoios não são para PMEs. Tenho que dizer isto com toda a frontalidade, como até já foi referido. Os apoios são para PMEs. Os avisos do PT 2030 são quase integralmente para PMEs. Nem há possibilidade de grandes empresas. Grosso modo, portanto, pode haver uma franja, mas é mínima. Portanto, nisso de todo não é verdade. Temos estado a fazer uma grande recuperação nos prazos. E atenção, como as empresas têm problemas de recrutamento, nós também temos. E sérios, para vos dar uma ordem de grandeza, o número dos funcionários do IAPMEI é 320 os que estão ativos no IAPMEI. Ora, considerem os incentivos do Portugal 2030, considerem os incentivos do PRR, que são muito mais complexos do que qualquer incentivo do Portugal 2030, e são os mesmos 320 funcionários que fazem isto e fazem acontecer. E a verdade é que, se estamos aqui a falar do IAPMEI, não há dúvida nenhuma, e eu venho cá dar a cara. E temos cá uma delegação. Seria, se calhar, mais simpático para mim, a delegação regional vai a Silves. Mas eu entendi que não. Entendi que, num sábado de manhã, é a minha função, independentemente de estar aqui um empresário ou estar aqui 100 empresários, é a minha função vir cá dar a cara e falar com todos vós. Portanto, isto para dizer o quê? Que estamos muito comprometidos em cumprir os prazos. Temos recorrido bastante às novas ferramentas de inteligência artificial, não há volta a dar. Temos feito, por exemplo, uma task force, já agora, não me custa nada partilhar isto convosco, temos uma direção de incentivos, mas porque entendemos que, de facto, aquilo que você disse é inteiramente verdade, os empresários não podem ficar à espera, o país não pode ficar à espera do investimento, então recortámos noutras direções do IAPMEI, que até então não têm diretamente a ver com incentivos, quadros que demos formação especificamente para engrossar a equipa dos incentivos. Com este nosso compromisso, de facto,
é muito importante dar a resposta em tempo certo. E eu posso lhe garantir que se fizer um aviso, uma candidatura ao aviso inovação, vai ser dada a resposta muito provavelmente antes do prazo. Vamos surpreendê-la porque neste momento já nem esperamos aquilo que acontecia aqui há uns anos atrás, esperávamos a última candidatura para dar a informação a todos. Não, assim que analisamos, comunicamos imediatamente e depois as autoridades têm que dar a resposta formal. Este também é outro aspecto, que é o IAPMEI, isto não é estar a sacudir a água do capote, é dizer a verdade como ela é. Nós analisamos, somos o que se chama um organismo intermédio e depois damos o nosso parecer às autoridades de gestão. E tem que ser as autoridades de gestão a comunicar aos empresários a decisão. Portanto, o IAPMEI não é... todo o prazo não é o do IAPMEI. Eu percebo que quem está do vosso lado, como é óbvio, tem que olhar para quem conhece, e, portanto, é natural que o IAPMEI seja a entidade mais conhecida. Fizemos há poucos dias atrás, com muito orgulho da nossa parte, 50 anos de aniversário. E, portanto, é obviamente a grande instituição de incentivos em Portugal. Também é importante dizer outra coisa, que é, nós não temos nada a esconder. O IAPMEI é, porventura, das únicas instituições públicas, eu não conheço outra, estou a dizer das únicas, mas eu não conheço outra, que todos os anos publica um vídeo a prestar contas ao cidadão daquilo que nós fizemos. E precisamente no dia 7 de fevereiro, quando fizemos os 50 anos, lançámos um vídeo, está no nosso website, podem todos ir verificar quais são as atividades que fazemos, nos incentivos e noutras também. E acho que é muito pedagógico, muitos de vós conhecem a nossa atividade pelos incentivos. Mas nós fazemos muitas outras coisas. E, portanto, é preciso ter a consciência de tudo o que fazemos, ou seja, as 320 pessoas não são todas afetas aos incentivos, estão a fazer outras coisas, até a negociar com Bruxelas estamos. Portanto, mas é importante conhecerem este conjunto de atividades muito alargado, porque há outro tipo de produtos e serviços que nós fazemos que vos podem ser úteis. Para arrematar, e também pegando nas palavras da Salomé, que foi muito assertiva, muito cuidado, efetivamente, nas parcerias com os consultores. Os consultores, a nosso ver, são necessários, ajudam a melhorar, a robustecer as candidaturas, mas, de facto, o conselho da Salomé, eu também, é o conselho que eu dou. Não se desliguem totalmente daquilo que é o processo de candidatura. O empresário tem que ter noção do que é que está no projeto. Porque tem que ter noção que aquilo que escrever é o que vai contar para que o projeto seja aprovado ou não seja aprovado. E mais, sendo aprovado, isto é muito importante, os objetivos que estão na candidatura, que muitas vezes o empresário, por não ter tempo, pode-se ter deixado distraído, muitas vezes foram colocados pelo consultor. Claro que o empresário assinou, não tenho dúvidas. Mas se os objetivos da candidatura são muito elevados, depois muitas vezes não têm acesso ao prémio que é o que eu compreendo que pretendam, que é a conversão do subsídio reembolsável em subsídio não reembolsável. Mas aí nessa hora, ou seja, devolvido a aprovação da candidatura e chegado ao aumento da pontuação, digamos, do alcance dos objetivos em velocidade de cruzeiro, se não foi possível, nós temos muitas reclamações por isso, os empresários ficam muito aborrecidos porque não conseguiram atingir os objetivos de exportação, de produção, de valor acrescentado, de emprego, etc. Depois dessa altura também não há nada a fazer. Porquê? Porque no momento zero, em que tiveram a sua candidatura aprovada, houve outros empresários, que calhar mais moderados, que, porventura, por isso mesmo, não tiveram a pontuação que os outros que foram mais audazes tiveram. E, portanto, não podemos estar a beneficiar duplamente. Beneficiar com a concessão de incentivo e depois a beneficiar ainda, digamos, com uma condescendência no prémio. Portanto, não é mesmo possível. Portanto, em sumário, estamos muito comprometidos em encontrar respostas e a trabalhar, e o último aviso do SI Inovação é a prova disso mesmo, 87% de respostas dentro do prazo, e estamos, de facto,
a constituir equipas de outras unidades do IAPME para que as respostas sejam dadas. É um compromisso muito sério deste Conselho Diretivo do IAPME. Obrigado. Faz favor. Muito bom dia. Bom dia. O meu nome é Emanuela Simões e eu quero intervir porque gostava de falar um pouquinho da minha experiência ou da minha não experiência. Porque eu recordo-me que há cerca de 30 e qualquer coisa anos atrás, eu assistia a muitas destas reuniões muito entusiasmada a pensar, bem, tenho uma quinta, sou jovem empresária agrícola e é agora que eu vou fazer qualquer coisa. Mas depois destes anos todos, eu continuo a vir a estas reuniões, a ouvir o que as instituições que os senhores representam têm para dizer e depois, no fim, penso, não vale a pena. Porquê? Primeiro porque, efetivamente, estes fundos vêm e nós nunca sabemos. Eu, por exemplo, quando consulto, olha, agora veio um fundo, mas ainda não está aberto. E quando eu vou consultar outra vez, olha, já fechou, pronto. Já há mais uma oportunidade que foi perdida. Depois, efetivamente, eu vejo vários institutos e também não sei bem qual deles é que vou recorrer primeiro, ou onde é que começa o processo e onde é que acaba. Depois também, como a Salomé falou, temos que recorrer às tais empresas de consultoria para que elas possam, enfim, elaborar o processo e submetê-lo e também, eu já me apercebi que há umas que têm umas influenciazinhas e essas aí, os processos delas entram todos e as outras que não têm tanta influência ou não têm tanta experiência, depois nós andamos ali cheios de problemas e pronto, e é isto. E depois, efetivamente, nós temos aqui algumas pessoas que vieram assistir, os senhores disponibilizaram o seu tempo também para vir representar as instituições e virem dar informações, mas provavelmente poderíamos ter a sala cheia de gente, não é? Gente nova, porque nós precisamos de incentivar os jovens a criarem as suas empresas, a saberem quais são os apoios que efetivamente podem ter por parte destes fundos, não é? Que são importantes. Se eles vêm, são para ser gastos. Se eles não são gastos, depois já a próxima vez já vêm a menos, não é? E se calhar muitos jovens também não se preocupam, estão a esta hora a passear ou em casa, não é? Em vez de estarem aqui a serem devidamente informados e sim para preencher efetivamente aquela lacuna que a grande parte dos portugueses tem, é que não percebem nada de economia, não percebem nada de nada e, portanto, muitas vezes até têm grandes empresas, mas depois, grandes, salvo seja, têm empresas e quando vamos falar com eles há coisas básicas que eles não conhecem. E pronto, e é isto. E relativamente a todas estas situações, eu penso que as instituições que os senhores representam é que têm que fazer forcing junto de quem, ao fim e ao cabo, decide e organiza a forma como tudo é processado. Porque, voltando outra vez aos jovens empresários, eles é que vão ser o futuro do país. Aquilo que nós verificamos é que os nossos jovens estão a sair para trabalhar fora, não criam empresas, porque lá fora vão ser empregados, maioritariamente, provavelmente, empregados de outras empresas, e nós depois estamos a ver aqui estrangeiros que compram isto, que compram aquilo, que compram tudo e mais alguma coisa, no Alentejo, por exemplo, e no Algarve, nós sabemos, na área imobiliária, e também algumas coisas que nós aqui não conseguimos fazer, mas vem o estrangeiro e ele consegue fazer. E é isto. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço muito a mensagem e eu tenho que transmitir uma questão que era, desculpe, Emanuela e a todos os presentes. Haverá poucos setores do Estado que tenham um escrutínio tão grande como o dos fundos comunitários. Que tenham um escrutínio tão grande, sublinho, como o dos fundos comunitários. Há um preconceito que vem de há muitos anos no início da atribuição de fundos, relativamente que se privilegiava este e aquele. É absolutamente mentira que isso hoje aconteça. Somos altamente escrutinados, com base em critérios que são públicos, com base em processos de seleção altamente escrutinados e auditados, e por isso não é verdade que haja benefício de um em detrimento do outro.
Todos os que cumprem e têm mérito na apresentação e no cumprimento de critérios de seleção são apoiados. Todos. À cabeça, são todos processos concorrenciais, todos são apoiados. Desculpem-me a frontalidade. E nesta vertente eu convido-vos a percorrer o território do Algarve, que é o que eu conheço e represento, e percebam quantas placas de apoio de fundos comunitários estão junto de empresas, junto de municípios, junto de entidades públicas e que transformaram a vida desta região nos últimos 35 anos. A água que bebemos tem a marca da Europa, as estradas onde andamos têm a marca da Europa, o espaço onde estamos tem a marca da Europa e, por isso, é muito importante que não neguemos esta situação. Relativamente às empresas, grande parte delas transformaram o seu processo no Algarve, contrataram recursos humanos nesta vertente. E eu convido-vos a todos, não podia ser mais coincidente, a comprarem hoje o Público, o Jornal Público, hoje, traz um encarte relativamente do Algarve 2020, relativamente aos resultados que conseguimos alcançar no âmbito do 2020, que executámos a 100%, e acho que tem 2 páginas com números que são muito expressivos daquilo que conseguimos fazer com 300 milhões de euros, em que temos 3.000 pessoas que foram apoiadas ou que foram contratadas pelas empresas para fazer diferença, 1.000 e não sei quantas empresas que beneficiaram de apoios nos últimos 7 anos, e por isso o discurso que nós podemos ter de sentimento, mas que não é real, é contraditório com aquilo que vai acontecendo. Se alguma coisa se foi transformada no Algarve, teve a marca dos fundos e todos os dias fazemos esse papel acontecer. Por isso, não há, reitero, peço desculpa pelo tom, mas não podemos ter um preconceito, e eu estou disponível para falar a seguir com a Emanuela, e se há 30 anos está a participar aqui, há 30 anos que há oportunidades, pode aceder, porque muitos colegas seus fazem, acedem e são o testemunho vivo de que é possível aceder e não é preciso ser amigo de ninguém. Peço desculpa, mas não é preciso ser amigo de ninguém. É preciso cumprir o que está definido nos regulamentos, nos avisos, nos critérios. Quem cumpre tem, efetivamente, o apoio e, no final, cumprindo as metas para a qual se estabeleceu, tem, efetivamente, a reversão do incentivo em não reembolsável. E, por isso, estamos, e reitero, a disponibilidade da entidade que represento, que é o Algarve 2030, para vos ajudar a todos a vencerem primeiro o preconceito e depois acederem aos fundos e beneficiarem dos apoios que nós podemos dar. Muito obrigado. Também pegando aqui um bocadinho nas palavras do Aquiles, sem necessidade do tom que ele já usou, dizer que da nossa parte também estamos disponíveis para apoiar e para esclarecer eventuais dúvidas e perceber dos caminhos possíveis para as ideias, intenções de projeto, mas também enquanto dirigente e técnico com responsabilidade na análise, também eu subscrevo e assino por baixo isto, porque pode a informação nem sempre chegar, mas a informação existe, é transparente, os requisitos são conhecidos e, naturalmente, têm depois de ser cumpridos. Pode-se discutir se esses requisitos são demasiados ou exigentes demais, em alguns casos difíceis, mas são iguais para todos. Portanto, isso não existe o acesso privilegiado à informação por parte de alguns em detrimento de outros. Portanto, havendo esse conhecimento e nós também nos esforçamos por divulgar junto do maior leque de potenciais beneficiários quais são as condições, hoje infelizmente não vos pude trazer aqui requisitos mais concretos, nem seria o objetivo desta sessão, mas em conversas, em entendimentos, em reuniões de trabalho, nós depois esclareceremos sobre o que é necessário fazer, somos facilitadores do processo, naquilo que são as medidas que são geridas por nós não podemos chegar ao ponto de elaborar ou apoiar a elaboração da candidatura, mas vamos esclarecer ponto a ponto as dúvidas que aparecem. Os consultores, sim senhor, são um papel importantíssimo, mas muito mais importantes são os beneficiários, porque são eles o coração, o cérebro, o corpo inteiro do projeto, e sem eles nada será feito. Também acontece, infelizmente, muitas vezes, que quem recorre a um consultor, dado que está a pagar, se alheia um pouco, seja por dificuldade, seja porque efetivamente tem esse entendimento, e isso é meio caminho para a desgraça, passo aqui a expressão. Mas, pronto, estou ao dispor também, ainda hoje, para trocarmos contactos, se necessário, com o Emanuel ou com alguém que o pretenda. Obrigado. Nós encaminhávamos para o fim, a terminar, há aqui 2 inscrições, está aqui o Jorge e a Salomé
Não há mais ninguém, se estivessem de acordo, Jorge, faz favor, depois a Salomé. Bom dia a todos. Eu chamo-me Jorge Santos e sou diretor na Confederação. E toda a gente aqui nesta sala tem razão naquilo que diz. Primeiro, nós empresários, eu sou um empresário da área da panificação e de pastelaria da zona do Sobral de Montagraça, e já tive um sistema de incentivo à produção que foi aprovado e correu razoavelmente bem, com muitíssimo trabalho. E quando se queixa de que muitas das pessoas se alheiam de vir e de estarem presentes e que deviam cá estar sem, é verdade. Eu especifico que quer a Câmara, quer nós como Confederação, andámos a distribuir panfletos e a convidar todas as pessoas e a dizer especificamente que vinha cá um vice-presidente do IAPMEI e que seria importante as pessoas estarem cá para esclarecerem as vossas dúvidas. Nós gostávamos de ver esta sala cheia e não está. Eu abdiquei da minha vida pessoal, da minha vida profissional e vim na quinta-feira para baixo para estar aqui gratuitamente a pagar as minhas despesas e da minha mulher para estar junto de vocês. Recorram aos serviços da Confederação porque é para isso que nós existimos, ou outra associação qualquer que vocês entendam que vos possa ajudar, para que vos possa ajudar a indicar claramente quem pode ser a solução e não um problema para as vossas questões específicas. Estes homens têm todos razão quando dizem que a informação está disponível. Eu lembro a toda a gente que nós na Confederação, na altura do Covid, encontramos empresários com décadas no mercado que nem sequer sabiam como é que acediam à sua página nas finanças. Já não estou a dizer que não sabem ler um balancete ou outras coisas do género. A informação existe, houve apoios às rendas e as pessoas não recorreram porque o contabilista não os avisou. Mas as informações passavam todos os dias nos telejornais e nos jornais e na informação disponível. Não foi possível. Muitas das pessoas recorrerem porque pura e simplesmente não fizeram o trabalho deles. Não quiseram levantar-se e estar aqui às 10 da manhã para ouvir as pessoas que algumas delas vieram de bem longe para estarem aqui convosco. Eu vou só dar mais um exemplo de um empresário no Sobral de Montagraça que queria fazer uma pequena transformação na loja que tinha e precisava de um recurso que na altura não estava disponível. Quando ele esteve disponível, eu próprio lhe expliquei exatamente o que é que ele tinha que fazer e montei-lhe a peça toda. E ele sabia que num determinado dia, à meia-noite, ia abrir o concurso. E eu liguei-lhe e disse-lhe, esteja atento, que à meia-noite vai abrir o concurso. Jorge, tranquilo. Eu trabalho até de madrugada e às 3 da manhã eu acedi ao portal e o portal estava a funcionar e com disponibilidade. Às 10 da manhã liguei ao homem e ele disse-me assim, quando acordei às 8h30 e quis submeter o meu processo, já estava fechado. A culpa é de quem? É daqueles homens ou é nossa também? Nós temos que fazer o nosso trabalho para depois batermos à porta daqueles homens e exigirem resultados. Que eles também têm culpas em algumas coisas. É verdade que têm. Mas nós, se não fizermos o nosso trabalho, eles não o vão fazer. Não acreditem nisso porque eles não vão fazer, porque eles não nos conhecem. Nós sabemos onde é que está o site do IAPMEI e podemos ir lá bater, o site da Confederação, e podemos ir lá bater. Eu sou o diretor, peçam-me ajuda, que eu estou disponível para fazê-lo. Sem mais nada. Muito obrigado. Olá novamente. Não vos quero amassar mais, porque assim, o que o Jorge disse era muito aquilo que eu ia dizer a vocês. Assim, nós, quando queremos ser empresários, temos que pensar que não é só comprar e vender, não é só fazer aquele negócio do dia-a-dia. Nós temos que pensar na parte da contabilidade, na parte também de recursos humanos, jurídica, tudo. Não é por termos um contabilista que vamos deixar de querer saber o que é que se tem que fazer em termos fiscais, deixar de ter as passwords, deixar de saber o que é que se tem que cumprir. E com as candidaturas é a mesma coisa, que é assim, voltar a dizer aquilo que vos disse há bocado. Nós sabemos o que é que queremos fazer e depois de sabermos o que é que queremos fazer, e aqui quero agradecer-te ao IAPMEI e à pessoa da Vera, que faz um trabalho maravilhoso aqui, com o pouco tempo que tem, com os técnicos que tem, e a questão é assim, ela não tem tempo para tudo, mas está disponível quando eu lhe ligo, ou um técnico está disponível, e nós temos que fazer essa nossa parte. Quando nós precisamos, nós temos que ir bater à porta, seja das associações, seja da Câmara, e o Tiago está aqui, que depois também gostava que nos explicasse o que é que tem de gabinete de empreendedorismo, se calhar tem algum apoio que nos pode dar e que é importante as pessoas saberem. Mas a minha experiência como empresária
vou à luta, vou bater à porta das pessoas, das entidades e tentar saber como é que se faz. E só assim é que conseguimos ser alguém, não depender dos outros, nem do advogado, nem do contabilista. Eles são ajudas e estas entidades que nos ajudam servem por nos dar apoio, mas nós temos que nos ir esclarecendo. Nós em Portugal temos um grande problema, que é sai-se da escola sem ter formação nenhuma nesta área. Já está a melhorar, tenho falado aqui com a Escola de Silves, que também pertence aqui ao Conselho, estamos a trabalhar nisso e está-se a melhorar, que é muito importante. Penso que a Câmara também está a apoiar nessa parte, porque a questão é assim, os miúdos saem de lá e às vezes estão em cursos técnico-profissionais, que a falar com eles dizem que querem montar uma empresa e eles não sabem quais são as obrigações fiscais, quais são as obrigações locais que têm que cumprir. E ninguém deve montar uma empresa sem ter estas noções. E para isso acho que é importante. Na escola temos essa formação, a Câmara e as Juntas de Freguesia também darem-nos esse apoio e nós todos, uns com os outros, também ajudarem-nos. Da minha parte, como empresária, estou ao dispor, quando precisarem de ajuda aqui os colegas do Conselho, estou ali em Messinos na Aqualgar, se precisarem, posso ajudar com a minha experiência. Acho que nós trabalharmos em rede vai ajudar e proponho-me à Câmara, porque ainda no outro dia estava a falar com a vereadora Luísa e ela estava a explicar-nos que nós, empresários, não participamos e eu disse que é uma coisa de ambas as partes. Eu estou ao dispor, acho que a Câmara também pode ir bater à nossa porta e criar aqui uma rede para nós podermos dar esta interajuda. E eu tenho aprendido muito com outros colegas empresários, com o apoio que temos da Confederação de Pequenas Empresas. Este tipo de rede nós não podemos estar à espera que os outros façam por nós. Vamos nós também fazer pelos outros e por nós próprios. Era só a mensagem que queria deixar e queria pedir uma ajuda às entidades, que é assim, fazerem as candidaturas, quando nós submetemos as candidaturas. Eu sou licenciada, mas quando vou fazer aquele preenchimento, eu não sei. E depois há outra coisa que me aparece, que é, há muitos campos, quando eu vou tentar fazer as coisas, há muitos campos que depois vejo que a descrição que eu tenho de dar numa resposta é muito semelhante à outra. E quando eu fui analista de crédito, trabalhei na banca há muito tempo, eu acho que, para vocês que estão a analisar, e eu quando estava na banca, e a Cláudia sabe melhor que eu, que já estou afastada há alguns anos, mas nós queremos conhecer o projeto do cliente, saber o que é que, neste caso, do candidato, o que é que querem fazer. E às vezes o que sinto é, não tenho espaço suficiente para escrever aquilo que eu acho que é importante, outras vezes acho que estão a fazer uma pergunta de forma diferente, mas eu vou ter que, quando são quem nos dá apoio, vai escrever a mesma coisa em vários sítios, que eu acho que para vocês vai ser pouco útil, porque eu, ao ler as minhas próprias candidaturas, eu penso às vezes, mas como é que eles aprovaram a minha candidatura se eles, com isto, não conhecem o que eu quero fazer? E era este facilitar para vocês terem mais informação e para nós podermos dar essa informação de uma forma mais fácil, que eu pedi a vossa ajuda. É reduzir 400 páginas num slide. Bem, eu quero agradecer aos nossos oradores, agradecer-vos uma vez mais à Câmara Municipal esta disponibilidade deste nosso debate e penso que foi uma manhã que foi produtiva e penso que há que continuar e que temos que... É assim, nós temos um slogan na Confederação que é juntos somos mais fortes e isto é verdade, ou seja, nós temos que, é com estas pequenas iniciativas que nos tornamos mais fortes e que também nos ajuda a crescer e isto é fundamental porque também é com o IAPMEI, é com a CCDR, é com a Caixa de Crédito, é com a Associação Vicentina, todos eles estão aqui e que vocês podem aqui no Algarve, estamos aqui no Algarve, que podem encontrar e tentar, junto deles, encontrar as ferramentas para que possam desenvolver os vossos projetos. E isto é fundamental no dia-a-dia, ou seja, porque na realidade se temos que bater às portas, não é? Temos que ir lá e eles têm que nos ajudar, porque na realidade eles têm melhores condições. É tal situação, é resumir 400 páginas num slide, é muito mais fácil para quem sabe e que nos podem ajudar. Uma vez mais, muito obrigado, bom trabalho e um resto de uma boa mostra. Muito obrigado. E pronto, terminou aqui o debate micro, pequenas e médias empresas, com questões que foram
aqui levantadas e respondidas naturalmente, que apoios, que instrumentos financeiros, que incentivos. Portanto, nesta manhã, daquele que é o segundo dia desta 9ª Mostra Silves Capital da Laranja, que está a decorrer nestes 3 dias, portanto, desde ontem até amanhã, domingo. Referir que neste debate que terminou neste momento, estiveram aqui oradores da CCDR Algarve, também da CPPME, ou seja, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, também o IAPMEI esteve aqui representado, como não poderia deixar de ser, e com certeza também um banco, neste caso a Caixa de Crédito Agrícola, também aqui prestar alguns esclarecimentos no que diz respeito a estas questões, que apoios, que instrumentos, que incentivos existem para os pequenos e médios empresários. Também neste debate tivemos a oportunidade de assistir à intervenção de Carlos Albano, da Vicentina, Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, que deixou aqui algumas notas também interessantes. Posto isto, na parte da tarde, portanto, depois de almoço, nós, revista Voz do Campo, vamos continuar a transmissão para justamente acompanhar um outro seminário que vai acontecer, dedicado às alterações climáticas e à citricultura, um tema também de veras interessante. Referir apenas que este programa de seminário, logo à tarde, vai ter como sessão de abertura a presença de Luísa Conduto, vice-presidente da Câmara Municipal de Silves, também de Pedro Monteiro, vice-presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Algarve, e depois todo um painel que irá debater questões muito interessantes, um painel que nos chega da Universidade do Algarve, que vão trazer aqui assuntos muito importantes, como sejam o efeito das alterações climáticas para a floração e a produção de citrinos, estratégias de mitigação e adaptação, também a gestão da rega dos citrinos no contexto das alterações climáticas, claro está, um tema sempre na ordem do dia, ainda o que faz uma laranjeira além de produzir laranjas, e ainda um outro tema aqui trazido pela Universidade do Algarve, que será o saneamento de variedades portuguesas de citrinos. Portanto, a não perder, depois do almoço, o acompanhamento deste seminário, as alterações climáticas e citricultura, a partir das 14h30. Até já.